Prezados irmãos e irmãs, a paz esteja com todos. Hoje nós vamos refletir, meditar, comentar o texto do Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, que é o texto chamado A Genealogia de Jesus. E por que, primeiramente, a genealogia, um texto aparentemente sem muita razão de ser para nós, ele foi inserido no Evangelho, porque nos fala de muitos nomes que nós, na verdade, muitos deles não conhecemos e nos perguntamos, afinal de contas, para que serve essa lista de nomes dentro do Evangelho sem um propósito, ou qual seria então o propósito disso? Queremos lembrar que o Evangelho de São Mateus, ele tem uma finalidade. Mateus é o Evangelho que foi escrito para uma comunidade, a comunidade judaica. Foi a fonte também para os outros evangelhos. O Evangelho de Mateus, não na versão final, mas em alguma obra inicial, é uma que chamamos uma coletânea das palavras e obras de Jesus, que então foi escrito em aramaico, atribuído ao apóstolo. Portanto, o evangelho que foi escrito depois, a partir dessas informações, também foi atribuído a este autor sagrado. E quando ele fala para nós da genealogia, o que ele quer nos indicar, nos informar a respeito disso, não é? Mateus, como nós vamos perceber, ele tem algumas características. A primeira que é o evangelho mais longo, ou seja, são 28 capítulos, e é o evangelho que mais traz para nós citações do Antigo Testamento. Isso quer dizer que Mateus tem uma preocupação. Ele quer apresentar Jesus como o cumprimento da aliança antiga, ou seja, Jesus é a realização da promessa que havia sido feito para o povo de Deus dentro do tempo que chamamos Antigo Testamento. E algumas características desse evangelho nos dão evidências disso, não é? Um dos textos que nós vamos perceber, além do fato dele ser o evangelho que mais traz citações do Antigo Testamento, é o famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, escrito por Mateus, ele traz algumas características muito semelhantes ao que aconteceu com Moisés durante a travessia do povo pelo deserto. É sabido de todos nós que Moisés sobe ao monte e no monte ele recebe as tábuas da lei. Portanto, as tábuas da lei serviram como referência, como baliza para o povo até o advento de Jesus. Quando Jesus chega, ele também vai subir ao monte e nos trazer uma nova lei, como nós costumamos dizer, o Sermão da Montanha. É a nova forma de relacionar-se com Deus. Então, Jesus no monte Jesus no monte é aquilo que Moisés representava como pré-figura do Cristo, lá no Antigo Testamento. Moisés nos traz as tábuas da lei, Jesus trazendo para nós a nova lei. Outra característica do Evangelho de Mateus que nos aponta isso é o fato dele trazer no capítulo 13 as famosas parábolas do reino. E como Mateus traduz isso? Ele vai chamá-las de parábolas do reino dos céus, diferente dos outros evangelistas. Por quê? O judeu, por não pronunciar o nome de Deus, por reverência e até temor, Mateus trata de cuidar disso e não ofender essa sensibilidade, digamos assim, do povo judeu. Portanto, ele não usa reino de Deus, mas reino dos céus. E por último, que nós podemos destacar brevemente, é no capítulo 16, onde Pedro vai fazer a profissão de fé a partir de uma pergunta que Jesus vai fazer: quem sou eu?
Então o Evangelho também quer responder isso. E qual é a resposta que virá? Ele é o Messias, o Cristo, para responder à expectativa, então, do Antigo Testamento. Por isso a genealogia, para dizer para nós qual é a origem de Jesus. Ele tem uma origem. E essa origem, ela remonta, inclusive, aos nossos patriarcas. Você vai poder perceber que a origem de Jesus, quando Mateus nos relata, ele nos traz desde Abraão, não é? A descendência de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, o Messias tinha que ter essa credencial. Por isso, Mateus introduz uma genealogia para mostrar para o povo que Jesus sim tem uma origem. Além de ter uma origem abrâmica, ou seja, é filho de Abraão, ele também é filho de Davi. Outra exigência a partir das profecias do Antigo Testamento para ser reconhecido, então, o Messias, o Filho do Deus vivo. E vocês vão perceber que de tempos em tempos ele vai narrar dizendo assim: o número total das gerações é, pois, 14, de Abraão a Davi, 14 de Davi até a deportação da Babilônia e 14 da deportação da Babilônia até Jesus Cristo. Para dizer o quê? O 14 é simbólico. São 2 períodos de 7, e 7 nós percebemos na Sagrada Escritura que é a perfeição. Então Jesus está na linha exata do Messias, desde Abraão até Davi, marcado pelo tempo de Deus, relacionado à geração de 14 anos. E ainda, Davi, dentro do alfabeto hebraico, que tem um peso para cada palavra, para cada letra, se somarmos o nome Davi, ele vai somar no alfabeto hebraico o número 14, para dizer então para nós que Jesus de fato é o cumpridor, o cumprimento da promessa, porque ele está na linha da descendência que o Messias deveria ter. Este é o sentido da genealogia que está descrito no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17.